O filósofo alemão Karl Marx parte do princípio de que a consciência que os indivíduos têm de si mesmos e da situação social em que se encontram resulta da estrutura de relações socialmente estabelecida. Olá, eu sou o professor Fernando Nogueira Dias, sociólogo e autor. A partir deste vídeo, irei abordar um conjunto de autores da sociologia e da filosofia que se debruçaram sobre o modo como obtemos o conhecimento da realidade humana e social, começando hoje pelo conhecimento em Karl Marx. Espero que goste. Assim, baseado inicialmente na percepção que o indivíduo tem do seu meio ambiente sensível e imediato, o desenvolvimento posterior da sua consciência advirá das forças de produção e das formas de organização social assentes na divisão do trabalho, pelo que passo a citar Marx. A consciência é, portanto, desde o seu início, um produto social. E assim permanece enquanto existirem homens. Fim de citação. Desde a antiguidade que, segundo o filósofo, a tradição cultural separou o trabalho manual do trabalho intelectual. Esta tendência viria a resultar numa autonomia da consciência dos indivíduos face ao mundo e, com base neste pressuposto, os homens acabariam por expressar formas culturais distintas do mundo envolvente, como é o caso da filosofia, da moral e da teologia. Mas, para o filósofo, a cisão operada entre o mundo real e a consciência dá a esta uma autonomia que não passa de ilusão, já que a consciência não deixa de permanentemente espelhar a praxis de cada contexto histórico e social concretos. A praxis, que tanto é constituída pelas forças de produção, é o caso dos recursos naturais e das técnicas, como pelas relações de produção, como sejam a propriedade dos meios de produção e o tipo de relações de trabalho internas à própria organização produtiva, diz respeito à chamada infraestrutura. Por sua vez, a infraestrutura determina as configurações da superestrutura social, materializando-se esta nos modos de interpretação mítica, artística, filosófica e religiosa dos sistemas normativos institucionais, como também dos conteúdos, tanto da consciência individual como da coletiva. Deste modo, para se conhecer a natureza dos fenómenos que se situam ao nível da superestrutura, é imprescindível relacioná-los sempre com os fatores da infraestrutura, como se de uma espécie de lei determinística se tratasse. Assim sendo, a consciência que se tem da realidade está sempre presa às condições da infraestrutura na qual se movem os atores sociais. Assim propõe Marx. E é com base no pressuposto de que as categorias teóricas estão sempre relacionadas com a praxis do contexto histórico e social em que são produzidas que Karl Marx empreendeu a sua crítica à ideologia como conhecimento que não corresponde à realidade concreta, distorcido, por consequência, pela estrutura de relações que o determina. Marx serve-se do termo ideologia para denunciar as representações ilusórias da realidade que ocultam as condições da própria ideologia, ao mesmo tempo que legitimam os interesses do poder instituído. E é neste contexto que o filósofo alemão afirma que as teorizações que emanam da ideologia conduzem a falsas generalizações. Generalizações estas que procuram justificar e legitimar a ordem estabelecida, de modo a diluir nas sociedades as tensões dos interesses antagónicos e nela manter o consenso social.
As ideologias serão, assim, para Marx, instrumentos destinados ao exercício do poder e para manipulação das consciências. As ideologias são, pelos marxistas, consideradas sistemas de ideias que resultam de uma elaboração intelectual da falsa consciência, mas simultaneamente vistas como indutoras da própria falsa consciência, ao mesmo tempo que as consolidam. Se gostou deste vídeo, peço-lhe que subscreva este canal, caso ainda não o tenha feito, e coloque um like no mesmo, para que mais pessoas venham a ter acesso a este conteúdo. Vamos ver-nos no próximo Autor sobre o Conhecimento. Até lá!